Pessoal, abrindo o vídeo aqui para vocês nessa terça-feira, né, mostrando a capa da Folha de São Paulo. Claro, a principal notícia é o envio das tropas pelo Putin. Tem essa outra notícia aqui embaixo também. Teve um protesto muito grande de profissionais da área de segurança em Minas ontem contra o Zema. Eles pedindo 41% de reajuste, né, de recomposição salarial. Isso é um assunto que a gente já tratou aqui várias vezes. Agora, chama atenção no cantinho aqui, tá? Flávio Bolsonaro. Quem soltou o Lula foi Sérgio Moro, um texto, uma coluna dele na Folha de São Paulo. E aí eu olhei, é isso mesmo, que tá lá em destaque no jornal. Moro soltou Lula. Como o ex-juiz não cumpriu a lei, STF reconheceu seus abusos de autoridade. E aí, por falar em Flávio Bolsonaro, a Folha tem outra reportagem sobre ele hoje aqui. Flávio Bolsonaro mobilizou Receita Federal contra o caso da rachadinha, mostram documentos inéditos. Então aqui mostra, né, que o filho do presidente e seus advogados buscaram a ajuda de órgãos do governo federal para tentar reunir provas com o intuito de anular as investigações da suspeita de que ele comandou um esquema de desvio de parte dos salários dos assessores quando era deputado estadual no Rio, né, a famosa rachadinha. Então qual que era a tese do Flávio Bolsonaro para tentar anular o caso da rachadinha? A tese era de que servidores da Receita no Rio de Janeiro haviam vasculhado de forma ilegal os dados de Flávio e de familiares, a partir daí repassando as informações ao COAF, que fez aquele relatório, né, e deu origem às investigações da rachadinha contra o Flávio e seus assessores. Aí a Folha explica como que ela conseguiu acesso aos autos do processo, bota aqui o número do processo, falou que a Receita, inclusive, estava negando a existência desse processo antes. E aí, as 181 páginas do processo mostram que de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, a Receita deslocou 2 auditores fiscais e 3 analistas tributários para fazer a apuração para ver aí se tinha tido alguma ilegalidade. Qual que é a conclusão do processo, né, que durou 180 dias? A investigação do fisco concluiu pela improcedência das 3 teses do filho do presidente. E aí eles explicam por que as 3 teses do Flávio ali para tentar anular, né, o caso das rachadinhas são inválidas. Então eu sigo aqui com a Folha, pessoal, na última matéria que eu vou mostrar para vocês da Folha, depois eu passo para o Globo. Governo acumula reveses no Senado com vácuo de novo líder de Bolsonaro. Com governistas à deriva, adversários aprovam medidas que contrariam Guedes e convocam ministros com facilidade, né? Então eles mostram que 11 casos dos mais variados temas, negócio de marco das ferrovias, enfim, que estão passando medidas contra o governo. Enfim, o governo não está conseguindo controlar o Senado igual ele controla a Câmara dos Deputados, né? Eu gostei dessa aqui, também aproveitando a falta de organização, os senadores que integraram a CPI da Covid usaram a Comissão de Direitos Humanos para convocar de uma única vez e prestar esclarecimentos os ministros Queiroga da Saúde e Damares, que estão precisando muito, inclusive, irem lá, né, serem humilhados, né, pelos senadores. E aí eu passo pro Globo, que também tem uma notícia parecida, só que agora da Câmara, né, falando que assim, olha, agenda própria, Lira privilegia projetos de interesse de aliados e pauta a legalização dos jogos, mostrando que ele não está seguindo a agenda do governo exatamente. E mostrando também que a Damares vai sair candidata ao Senado pelo Amapá, mas que ainda não foi confirmado porque o Bolsonaro insiste na candidatura dela para o Senado em São Paulo. Curioso isso, né? Porque a Janaína Pascoal queria ser candidata ao Senado por São Paulo e o Bolsonaro realmente, assim, forçando a Damares a sair para não deixar a Janaína ser candidata, né? Ou seja, você vê que o Bolsonaro, realmente a coisa não tá boa para a Janaína, não. E pessoal, para fechar esse primeiro vídeo da manhã, eu coloquei a matéria do Globo, mas também destaque em todos os jornais. Putin com o pé na porta. Rússia reconhece República Separatista e envia tropas ao leste da Ucrânia. Olha, a questão é o seguinte, a Rússia, o Putin falou isso nominalmente ontem, ele não reconhece a Ucrânia, né, como um país independente, soberano. Porque se ele reconhecer a Ucrânia como um país soberano, ele reconheceria o direito da Ucrânia de querer, por exemplo, se alinhar à União Europeia. O Oliver Stunkel, né, professor de Relações Internacionais, fala isso aqui. O Putin questiona a própria existência da Ucrânia como nação. É um homem com poder imenso que perdeu o contato com a realidade, escreve o ex-primeiro-ministro da Suécia. É por aí. É absolutamente compreensível por que a população ucraniana decidiu direcionar o país rumo à direção europeia e não à Rússia. Porque na União Europeia os salários são muito maiores, a renda per capita é muito maior, é muito mais desenvolvido, tem liberdade de imprensa, tem eleições livres, tem, enfim, liberdade de expressão, tem muito menos corrupção que na Rússia, né? Então,
é totalmente justificável por que eles seguiram esse caminho. E aí a Rússia adotou essa postura, que, ao meu ver, é imperialista, né? Ela tá agindo assim, olha, você na verdade é um satélite meu, e eu boto exército, eu te invado, eu faço o que for. Inclusive eu coloquei na tela aqui um trecho que foi muito comentado por analistas internacionais, que foi a fala do Quênia, né, o país africano. Ele faz parte, ele é um dos 15 membros do Conselho de Segurança da ONU, e ele disse, falando da soberania da Ucrânia, e ele falou que a ação da Rússia é imperialista, né? Comparou com aquelas ações do passado da Europa em relação à África. Citou que as fronteiras dos países africanos foram desenhadas nas capitais europeias, né? Em Londres, em Lisboa, em Paris, etc., e rejeitou a ação imperialista, né? Palavras dele, né? da Rússia contra a Ucrânia. Então é isso, pessoal. Eu fecho o vídeo por hoje, agora, e mais tarde a gente volta com mais um vídeo para a página.